Uma só coisa. Né? Aí embaixo você tem, pessoal bom de inglês aí já vai traduzindo, né? Não é minha praia, mas enfim, vamos lá. Querer somente uma coisa, então é querer o bem em verdade. Não é isso? Está aí traduzido? Né? Então, para Kierkegaard, analisando exatamente esse texto, esse livrinho é muito interessante, ele fala de pureza de coração, que reside na vontade unificada, voltada inteiramente para o bem. E ele vai dizer, o bem, o sumo bem, né, de que falaram tanto os filósofos, é o próprio Deus. É querer uma coisa só. É não ter o coração dividido. Isso é pureza de coração de que Jesus fala. Né? O coração, então, não é dividido por desejos egoístas, ambições contraditórias ou vaidades do mundo. Quer só uma coisa, o bem eterno, aquilo que realmente tem valor. Ou, em termos cristãos, a vontade de Deus. É assim que interpretou esse princípio, ou esta afirmação de Jesus, da felicidade que decorre desta pureza de coração, ou deste coração limpo, que quer só uma coisa. Ele não está dividido entre amar a Deus, né, e amar outros deuses. Ele ama só o Senhor. O segundo aspecto é que pureza de coração é querer uma só coisa, mas é não querer outras coisas. Deixa eu explicar um pouquinho isso à luz de Lucas 16:13, onde Jesus exatamente contrasta esta ideia do coração puro, do coração impuro, do coração limpo, do coração que não está limpo. Ele diz, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Talvez alguns pensem na ideia de que riquezas aqui seja exatamente o dinheiro. Então, a disputa entre Deus e o dinheiro, entre Deus e os bens materiais, não é apenas isso. O que Jesus diz aqui é utilizar um termo para se referir a não podeis servir a Deus e a mamon. É essa a expressão que aparece aqui, no lugar de riquezas. O que é mamon? Mamon era o Deus das riquezas. Era o Deus das riquezas. O que Jesus quer chamar a nossa atenção? Ele quer dizer que tudo aquilo que nós endeusamos, tudo aquilo a que nós idolatramos, tudo aquilo em que nós colocamos o valor que só deve ser dado a Deus, torna-se um Deus. Interessante, C.S. Lewis, por exemplo, escreveu um livro muito interessante sobre os 4 amores. E ele diz que até o amor patriótico pode se tornar também um demônio, quando ele começa a ocupar o lugar que só deve ser dado a Deus. O amor à pátria é importante, mas não pode ocupar, não pode substituir o nosso amor a Deus. E não está em concorrência com o amor a Deus. Pureza de coração é você querer só ao Senhor, dar a Ele o único lugar na sua vida como Senhor absoluto. Isso significa também que você não vai dar esse lugar às outras coisas. Você vai usar o dinheiro como dinheiro, não como um Deus. Você vai amar a pátria, como seu local de nascimento, lugar que você ama, etc. Mas não vai dar lugar como um Deus. E por assim em diante. Então, pureza de coração significa uma escolha, mas também significa um afastamento de outras. Significa colocar a Deus no centro da nossa vida, no trono da nossa vida. Terceiro aspecto que esse termo nos traz é que um coração puro é obra de Deus, que exige contrição do ser humano. Aqui é importante lembrar esta expressão do Salmo 51:10. Deixa eu lembrar aqui para vocês o contexto do Salmo 51. Davi escreve o Salmo 51, que é um salmo de confissão. Confissão pelo pecado, não é? Provavelmente o pecado com Batseba, aquela história que a gente já conhece. Está lá, não é? Contra Batseba e Urias, o esposo de Batseba, a quem ele mandou para o campo de batalha para morrer. Não é? Essa história não muito bonita da vida de Davi. Pois bem, Davi então escreve este salmo como uma tremenda confissão do seu pecado. E uma das coisas que ele diz ali, lá no começo ele começa dizendo, contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. E em um certo momento ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável, inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Observe que ele faz o sinônimo, uma analogia com a ideia do espírito estável, que não é vacilante, não é? Que não fica de um lado para o outro. Por isso que ele pede a Deus. Ele sabe que só Deus pode dar a ele esse coração puro. Não é uma obra humana meramente. Depende da ação do Espírito de Deus em nós. Aqui é importante o verbo criar, que está aqui no começo. Esta expressão criar, do Salmo 51, é a mesma expressão que está lá no Gênesis, quando diz, no princípio, os céus e a terra, vamos lá, continua. E a terra, essa em forma e vazia.
Aí no terceiro versículo a gente já começou a ficar meio perdido, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, expressão que a gente aprende no primeiro ano de seminário de hebraico. A gente fica o seminário inteirinho dizendo que a gente sabe hebraico, porque a gente sabe falar essa frasezinha. Bereshit bara Elohim, et haaretz, né? E vai para lá. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, céus e a terra, criou do nada. Criou do nada. É o que os teólogos chamam de creatio ex nihilo, criação do nada. Quando Davi pede, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele está pedindo, Senhor, eu não quero que o Senhor reforme o meu coração, eu quero que o Senhor me dê um coração novo. Cria em mim, ó Deus, um coração totalmente novo, totalmente regenerado. Como é que Paulo vai dizer em Gálatas 2:20? Aquele que está em Cristo. Não é reformado, irmãos. Não é consertar aqui um braço, mas deixar a perna torta. É para consertar o todo. É um novo ser, uma nova criatura. Um coração puro, é isso. É um coração totalmente novo. E é a obra de Deus. Mas exige contrição do ser humano. Exige que você se coloque ao dispor do Senhor. Porque o que o Salmo 51 faz é exatamente isso. Quando Davi diz, um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. É obra do Senhor. E exige contrição do ser humano. Quarto e último lugar, pureza de coração. É condição sine qua para ver a Deus. É o que Jesus nos ensina. Bem-aventurados, felizes, os limpos ou puros de coração. Por quê? Eles verão a Deus. Quem não tiver o coração puro, não vai ver Deus. Aqui há dois sentidos desse ver Deus. Ver Deus no sentido escatológico. Ou seja, quando eu me encontrar com o Senhor, quando eu sair dessa vida para a nova vida, eu vou poder ver a face de Deus. É isso. Ver Deus face a face. Paulo vai dizer isso em Coríntios. Ele vai dizer, então, veremos face a face. E conheceremos, como também sou conhecido. Mas há um sentido no presente. Sabe, houve um momento quando Jesus estava realizando curas, o seu ministério, e ele, de repente, se voltou para os céus e fez, como fazia sempre, fez uma oração ao Pai. Pai, glorifica o teu nome. E a Bíblia diz que veio do céu uma voz dizendo, eu já o tenho glorificado e ainda o glorificarei. O Evangelho vai destacar que alguns disseram, isto foi um trovão. Não reconheceram a voz de Deus. Sabe por quê? Porque não tinham o coração puro. Ter o coração puro nos prepara para ver a face de Deus em cada momento. Em cada situação da nossa vida, a gente conseguir enxergar a mão de Deus agindo na nossa vida. Ele está sempre agindo, constantemente agindo na nossa vida. Então, ver ou ter o coração puro é estar pronto para isso, para enxergar onde ninguém está enxergando. Onde alguém vai dizer, foi um trovão. Que conversa é essa? Você vai dizer, foi a voz de Deus. É perceber onde é que Deus está agindo. Onde é que Ele está manifestando a sua vontade. Ser puro de coração é, portanto, esta condição para você ver a Deus e a face de Deus. Concluindo, pureza de coração é querer uma só coisa. Isso significa 3 aspectos, principalmente, que eu quero ressaltar aqui nesta conclusão e que você leve para casa como desafio para a prática daquilo que o texto do Evangelho lhe falou. Primeiro, ver uma coisa só, ou querer uma coisa só, é viver com propósito na sua vida. É viver com propósito. Segundo, é viver de forma autêntica. Nada de 2 senhores. Terceiro, é fazer do relacionamento com Deus o centro da sua vida. Amém? Meu desejo é que, nesta manhã, Deus complete em nossos corações a sua palavra e nos ajude a termos sempre um coração puro. E pedir a Ele que Ele nos dê um coração igual ao de Jesus Cristo. Não? Uma só coisa. Né? Aí embaixo você tem, pessoal bom de inglês aí já vai traduzindo, né? Não é minha praia, mas enfim, vamos lá. Querer somente uma coisa, então é querer o bem em verdade. Não é isso? Está aí traduzido? Né? Então, para Kierkegaard, analisando exatamente esse texto, esse livrinho é muito interessante, ele fala de pureza de coração que reside na vontade unificada, voltada inteiramente para o bem. E ele vai dizer, o bem, o sumo bem, né, de que falaram tanto os filósofos, é o próprio Deus. É querer uma coisa só. É não ter o coração dividido. Isso é pureza de coração de que Jesus fala. Né? O coração, então, não é dividido por desejos egoístas, ambições contraditórias ou vaidades do mundo. Quer só uma coisa, o bem eterno, aquilo que realmente tem valor. Ou, em termos cristãos, a vontade de Deus.
É assim que interpretou esse princípio, ou esta afirmação de Jesus, da felicidade que decorre desta pureza de coração, ou deste coração limpo, que quer só uma coisa. Ele não está dividido entre amar a Deus, né, e amar outros deuses. Ele ama só o Senhor. O segundo aspecto é que pureza de coração é querer uma só coisa, mas é não querer outras coisas. Deixa eu explicar um pouquinho isso à luz de Lucas 16, 13, onde Jesus exatamente contrasta esta ideia do coração puro, do coração impuro, do coração limpo, do coração que não está limpo. Ele diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Talvez alguns pensem na ideia de que riquezas aqui seja exatamente o dinheiro. Então, a disputa entre Deus e o dinheiro, entre Deus e os bens materiais, não é apenas isso. O que Jesus diz aqui é utilizar um termo para se referir a não podeis servir a Deus e a mamon. É essa a expressão que aparece aqui, no lugar de riquezas. O que é mamon? Mamon era o Deus das riquezas. Era o Deus das riquezas. O que Jesus quer chamar a nossa atenção? Ele quer dizer que tudo aquilo que nós endeusamos, tudo aquilo a que nós idolatramos, tudo aquilo em que nós colocamos o valor que só deve ser dado a Deus, torna-se um Deus. Interessante, C.S. Lewis, por exemplo, escreveu um livro muito interessante sobre os 4 amores. E ele diz que até o amor patriótico pode se tornar também um demônio, quando ele começa a ocupar o lugar que só deve ser dado a Deus. O amor à pátria é importante, mas não pode ocupar, não pode substituir o nosso amor a Deus. Ele não está em concorrência com o amor a Deus. Pureza de coração é você querer só ao Senhor, dar a Ele o único lugar na sua vida como Senhor absoluto. Isso significa também que você não vai dar esse lugar às outras coisas. Você vai usar o dinheiro como dinheiro, não como um Deus. Você vai amar a pátria, como seu local de nascimento, lugar que você ama, etc. Mas não vai dar lugar como um Deus. E por assim em diante. Então, pureza de coração significa uma escolha, mas também significa um afastamento de outras. Significa colocar a Deus no centro da nossa vida, no trono da nossa vida. Terceiro aspecto que esse termo nos traz é que um coração puro é obra de Deus, que exige contrição do ser humano. Aqui é importante lembrar esta expressão do Salmo 51, 10. Deixa eu lembrar aqui para vocês o contexto do Salmo 51. Davi escreve o Salmo 51, que é um salmo de confissão. Confissão pelo pecado, não é? Provavelmente o pecado com Batseba, aquela história que a gente já conhece. Está lá, não é? Contra Batseba e Urias, o esposo de Batseba, a quem ele mandou para o campo de batalha para morrer. Não é? Essa história não muito bonita da vida de Davi. Pois bem, Davi então escreve este salmo como uma tremenda confissão do seu pecado. E uma das coisas que ele diz ali, lá no começo ele começa dizendo: contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. E em um certo momento ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável, inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Observe que ele faz o sinônimo, uma analogia com a ideia do espírito estável, que não é vacilante, não é? Que não fica de um lado para o outro. Por isso que ele pede a Deus. Ele sabe que só Deus pode dar a ele esse coração puro. Não é uma obra humana meramente. Depende da ação do Espírito de Deus em nós. Aqui é importante o verbo criar, que está aqui no começo. Esta expressão criar, do Salmo 51, é a mesma expressão que está lá no Gênesis, quando diz: no princípio, os céus e a terra, vamos lá, continua. E a terra é sem forma e vazia. Aí no terceiro versículo a gente já começou a ficar meio perdido, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, expressão que a gente aprende no primeiro ano de seminário de hebraico. A gente fica o seminário inteirinho dizendo que a gente sabe hebraico, porque a gente sabe falar essa frasezinha. Bereshit bara Elohim, et haaretz, né? E vai para lá. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, os céus e a terra, criou do nada. Criou do nada. É o que os teólogos chamam de creatio ex nihilo, criação do nada. Quando Davi pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele está pedindo: Senhor, eu não quero que o Senhor reforme o meu coração, eu quero que o Senhor me dê um coração novo. Cria em mim, ó Deus, um coração totalmente novo, totalmente regenerado. Como é que Paulo vai dizer em Gálatas 2:20? Aquele que está em Cristo não é reformado, irmãos.
Não é consertar aqui um braço, mas deixar a perna torta. É para consertar o todo. É um novo ser, uma nova criatura. Um coração puro, é isso. É um coração totalmente novo. E é a obra de Deus. Mas exige contrição do ser humano. Exige que você se coloque ao dispor do Senhor. Porque o que o Salmo 51 faz é exatamente isso. Quando Davi diz, um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. É obra do Senhor e exige contrição do ser humano. Quarto e último lugar, pureza de coração é condição sine qua para ver a Deus. É o que Jesus nos ensina. Bem-aventurados, felizes, os limpos ou puros de coração. Por quê? Eles verão a Deus. Quem não tiver o coração puro, não vai ver Deus. Aqui há dois sentidos desse ver Deus. Ver Deus no sentido escatológico. Ou seja, quando eu me encontrar com o Senhor, quando eu sair dessa vida para a nova vida, eu vou poder ver a face de Deus. É isso. Ver Deus face a face. Paulo vai dizer isso em Coríntios. Ele vai dizer, então, veremos face a face. E conheceremos, como também sou conhecido. Mas há um sentido no presente. Sabe, houve um momento quando Jesus estava realizando curas, o seu ministério, e ele, de repente, se voltou para os céus e fez como fazia sempre, fez uma oração ao Pai. Pai, glorifica o teu nome. E a Bíblia diz que veio do céu uma voz dizendo, eu já o tenho glorificado e ainda o glorificarei. O Evangelho vai destacar que alguns disseram, isto foi um trovão. Não reconheceram a voz de Deus. Sabe por quê? Porque não tinham o coração puro. Ter o coração puro nos prepara para ver a face de Deus em cada momento. Em cada situação da nossa vida, a gente conseguir enxergar a mão de Deus agindo na nossa vida. Ele está sempre agindo, constantemente agindo na nossa vida. Então, ver ou ter o coração puro é estar pronto para isso, para enxergar onde ninguém está enxergando. Onde alguém vai dizer, foi um trovão. Que conversa é essa? Você vai dizer, foi a voz de Deus. É perceber onde é que Deus está agindo. Onde é que Ele está manifestando a sua vontade. Ser puro de coração é, portanto, esta condição para você ver a Deus e a face de Deus. Concluindo, pureza de coração é querer uma só coisa. Isso significa 3 aspectos, principalmente, que eu quero ressaltar aqui nesta conclusão e que você leve para casa como desafio para a prática daquilo que o texto do Evangelho lhe falou. Primeiro, ver uma coisa só, ou querer uma coisa só, é viver com propósito na sua vida. É viver com propósito. Segundo, é viver de forma autêntica. Nada de 2 senhores. Terceiro, é fazer do relacionamento com Deus o centro da sua vida. Amém? Meu desejo é que, nesta manhã, Deus complete em nossos corações a sua palavra e nos ajude a termos sempre um coração puro. E pedir a Ele que Ele nos dê um coração igual ao de Jesus Cristo.